Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E veja bem, o cerco está se fechando para os bolsonaristas, inclusive para a cúpula do bolsonarismo que organizou um golpe de Estado contra a nossa democracia. E olha bem, esses dias estão tendo os depoimentos das testemunhas de defesa dessa organização criminosa bolsonarista. E o que está acontecendo? Muitas testemunhas, eles em vez de defender, estão complicando a vida daquele que convidou para ser testemunha de defesa. Inclusive tem o caso do Anderson Torres, que inclusive é testemunha de defesa dele, iam participar hoje de um depoimento. Inclusive quem estava arrolado para fazer o seu testemunho era o Paulo Guedes, que ia ser testemunha do Anderson Torres. Só que a defesa do Anderson Torres viu que o pessoal, essas testemunhas de defesa, inclusive aqueles que foram ministro, pessoal lá de cima, eles estão pisando na bola e, em vez de defender, estão complicando. Aí o depoimento do Paulo Guedes, o ex-ministro do Bolsonaro, ministro da Economia, que sacaneou o Brasil, ele foi, inclusive, a defesa do Anderson Torres, tirou ele, não quer mais que ele faça o depoimento. Agora, por que isso? Porque uma série deles, uma série de testemunhas, inclusive o Supremo Tribunal Federal, nessa semana já viu uma porção, inclusive indicado por Anderson Torres. Ouviu inclusive o Antônio Lourenço, que foi secretário executivo do ministro da Justiça, do Anderson Torres. Agora, chegou inclusive a questionar a premissa das investigações em andamento e disse, olha bem o idiota que disse, que só escutava o termo golpe e sendo usado inclusive pela imprensa. E olha o que ele diz, abre aspas, acho que não teve nada nesse sentido de golpe. Ele disse que não teve golpe no depoimento dele. O depoimento dele não era para falar de golpe. Agora, quando ele falou que acho que não teve nada nesse sentido de golpe, aí o ministro Alexandre de Moraes, ele ironizou. Inclusive falou o seguinte, se o senhor acha ou não que houve ou não um golpe, isso não é importante para a Suprema Corte. Só atenha somente nos fatos. E tem outra, teve um outro também, vários deles pisaram na bola. O tal de Rosivan Correia de Souza,
que foi servidor da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Ele disse que Torres não tinha responsabilidade sobre o comando das forças policiais no Distrito Federal quando ele era secretário de Segurança. Aí, olha bem o que falou o ministro Alexandre de Moraes para ele. Olha bem, abre aspas. Quer dizer que o secretário de Segurança é uma rainha da Inglaterra aqui. Essa foi o ministro Alexandre de Moraes, que inclusive ironizou, né? Porque o cara não tem nada que falar isso. Ele está lá só para dizer-se, para defender o Anderson Torres, não para complicar. Agora, veja bem também o caso do Mourão, que foi vice-presidente, que foi ouvido e falou um monte de bobagem, inclusive, olha bem, ele relatou que o Bolsonaro tinha inclusive falado com ele, para ele maneirar no depoimento dele. E olha o que ele diz, que o ex-capitão, o genocida Bolsonaro, pediu para que reforce os pontos da sua versão no depoimento. Ele colocou isso dizendo que o Bolsonaro, inclusive, tinha ligado para ele para pedir algumas coisas, inclusive isso, para ele reforçar os pontos da sua versão no depoimento. Agora, o ministro do Supremo Tribunal Federal avaliaram que essa conduta do general Mourão pode caracterizar, inclusive, essa fala do Mourão pode caracterizar uma tentativa de obstrução das investigações. Agora, tudo depende, inclusive, da Procuradoria-Geral da República, que se pede ou não a prisão preventiva em cima dessa declaração do Mourão. Olha bem o que ocorre quando se chama para testemunha de defesa pessoas topeiras. Mas também bolsonarista é o quê? Eles são chamados para ser testemunha de defesa. Só que lá eles invertem tudo. E aí o Anderson Torres, em cima dos acontecidos, dos depoimentos de algumas outras pessoas, inclusive do Mourão, a defesa do Mourão deve ter ido falar com o Paulo Guedes e notou que o Paulo Guedes é complicado. Aí a defesa fez o quê? Tirou o Paulo Guedes. Não querer. A defesa do Anderson Torres não quer mais o Paulo Guedes como testemunha de defesa do Anderson Torres. Então, hoje seria o depoimento no Supremo Tribunal Federal, no processo da tentativa de golpe. Inclusive, na manhã de hoje, ele ia depor. Aí foi cancelado. Que a defesa do Anderson Torres cancelou. Por quê?
porque está vendo que está sendo complicado chamar esse pessoal. Porque esse pessoal testemunha de defesa estão sendo, como o caso do Mourão, que o Mourão, com essas declarações do Mourão, inclusive, nesse depoimento, vai fazer, inclusive, a Procuradoria-Geral da República pode até solicitar a prisão preventiva do Bolsonaro, do genocida. Porque aí o que acontece? Porque eles vão alegar que o Bolsonaro quis interferir no depoimento do Mourão como testemunha. Quer dizer, Bolsonaro interferiu no depoimento da testemunha. Aí o que acontece? Prisão preventiva, porque isso já aconteceu. O general Braga Neto, inclusive, está preso. Ele está detido num quartel do Exército. Mas está lá detido, justamente porque quis interferir no depoimento do tenente-coronel Mauro Cid. É a mesma coisa que o Mourão fez. É a mesmíssima coisa. Agora, o tenente-coronel Mauro Cid ficou esperto na coisa. Ele falou o quê? Vou me safar dessa. Agora, quer dizer que hoje não vai ter o depoimento do ex-ministro Paulo Guedes. Porque como ministro ele falava bobagem pra caramba. Imagine ele como um depoente, inclusive como testemunha de defesa do Anderson Torres. Aí ia aumentar a cadeia do Anderson Torres. Por isso que a defesa não quer mais. Suspendeu o depoimento do Paulo Guedes. Companheirada, esse pessoal que está tentando dar o golpe de Estado na nossa democracia, eles não têm saída. Agora não tem saída. Não foram competentes para dar o golpe, porque tinha um cara na cabeça que justamente era um canalha que, inclusive, além de ser canalha, o objetivo dele tem o olho grande, só quer grana, e ele não queria perder a oportunidade do avião que ele podia usar para contrabandear joia. Ele preferiu contrabandear joias e fugir para os Estados Unidos do que ficar aqui para tentar na tentativa do golpe de Estado que eles fizeram no dia 8 de janeiro. E, olha bem, quando a cabeça falha, o corpo padece. Meu pai que falava isso, quando a cabeça não pensa, o corpo padece. E agora está dançando quadradinho. Por quê? Porque não assumiu que tinha perdido as eleições. Ele queria impedir que o Lula assumisse o poder e organizou o golpe de Estado. Agora tem que assumir as consequências. Agora, golpe de Estado para quê? Para implantar no Brasil a ditadura militar. Só que ditadura militar nós não queremos mais. Nós não queremos ditadura militar. Porque nós já tivemos ditadura militar.
nós sabemos o que é uma ditadura militar. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.